Bom, na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre a transformada de Laplace. Vamos introduzir a transformada de Laplace, falar um pouco da sua história, das regiões de convergência e no próximo vídeo a gente vai falar sobre as propriedades da transformada de Laplace e o cálculo da transformada de Laplace inversa. Neste curso a gente começou falando sobre o quê? Sobre a série de Fourier. A partir da série de Fourier, que principalmente era aplicada para sinais que eram periódicos, a gente fez uma aproximação de sinais que não eram periódicos para sinais periódicos, fazendo períodos sinais aperiódicos tenderem ao infinito. Daí surgiu a transformada de Fourier. Na transformada de Fourier, tanto na transformada como na série de Fourier, as funções elas eram representadas através de funções senoidais complexas. Agora, cabe a pergunta: será que existe alguma outra forma de aproximar uma função a partir de outras funções? A história transformada de Fourier se remonta até o século XVIII. Hein? E vale destacar que tanto Fourier como Laplace eram contemporâneos. Né? Eles viveram na mesma época na França. Mesmo que não tivessem trabalhado juntos, eles estavam trabalhando nessa época, existiam vários matemáticos famosos que eles estavam trabalhando na forma de desenvolver um cálculo matemático, e na forma de você conseguir aproximar funções através de um outro conjunto de funções. Ou seja, fazer uma transformação de um domínio para o outro. Era como era chamado na época. Então, começou no caso de Euler, Lagrange, Laplace, o próprio Fourier, Cauchy, hein? E depois, a transformada de Laplace, ela foi muito importante porque ela teve uma aplicação direta com o começo da eletricidade, o começo da análise de circuitos, o começo da análise de funções que tinha algum envolvimento com a frequência, no domínio da frequência. Aí teve a principal aplicação da transformada de Laplace. Por isso foi que esse desenvolvimento foi tão rápido, ou seja, sua utilização foi tão rápida na área da engenharia. Até o ponto de que hoje é quase impossível você fazer uma análise de qualquer circuito elétrico sem utilizar a transformada de Laplace. Nesse sentido, existem duas abordagens que podem ser seguidas na hora de você introduzir a transformada de Laplace. A primeira abordagem consiste em conceber a transformada de Laplace como uma generalização da transformada de Fourier. A gente já viu que a transformada de Fourier é quando você consiga representar uma função através de combinações lineares, né, de exponenciais complexas, não, desculpe, de senoides complexas. Essa é a transformada de Fourier. Agora, se em vez de eu aproximar uma função através de senoides complexas, eu consigo aproximar ela através de exponenciais complexas, eu estou indo além das senoides complexas, como a gente vai ver a continuação. E uma segunda forma de enxergar na formada de Laplace é através das autofunções. Né? Ou seja, a gente pode analisar também o surgimento da transformada de Laplace como que uma exponencial complexa vai ser também uma autofunção de equações diferenciais que descrevem sistemas lineares invariantes no tempo. Nesse sentido, vamos ver o seguinte exemplo. Suponha que a gente está calculando, né, eh, a resposta a um sistema linear invariante no tempo quando excitado por um sinal de entrada x de t. Para resolver esse problema, a gente utiliza a propriedade da convolução, a operação de convolução, onde h de t, vai ser a resposta ao impulso do meu sistema. Se o sinal de excitação for uma exponencial complexa, seria o que a vezes e elevado a st, onde agora s pertence aos números complexos, ou seja, ele tem uma parte real e vai ter também uma parte imaginária. Lembre que no caso da transformada de Fourier, ele somente tinha uma parte imaginária, a parte real era zero. Hein? Então aqui tem a primeira diferença aí. Então, nesse caso, o que acontece? Eu vou calcular a convolução, né, da resposta ao impulso com o sinal de excitação. Né? Bom,
Aqui, essa parte aqui sai fora, é constante, hein? E aqui eu vou ter que coisa? Vou ter a própria função de entrada, a e elevado a st. Hein? De forma tal que uma exponencial complexa, quando eu falo complexa com parte real e parte imaginária, é também uma autofunção do sistema CLTI. Hein? Então, eu vou ter aqui que coisa? Vou ter que a saída do sistema vai ser a própria função de entrada multiplicada por uma função dt. Bem? Uma função dt. Essa função aqui eu vou chamar de transformada de Laplace. Essa descrição é análoga ao caso quando a gente cita um sistema LTI também, com um sinal da forma A vezes E elevado a J ômega t. Bem? Onde a gente teria que coisa? A própria função de entrada, multiplicando que coisa? A resposta em frequência ao sistema. Só que, quando eu adiciono aqui ao exponente, a exponencial, uma parte real, eu estou fazendo a função mais geral. Porque agora, originalmente, com o caso da transformada Fourier, eu somente podia ter valores imaginários. Agora não, agora eu vou ter valores que podem ser reais e imaginários. Eu vou ter agora tudo, o conjunto dos números complexos. No caso, a transformada Fourier, eu somente tinha uma função no domínio dos números imaginários. Agora eu vou ter uma função que vai estar no domínio dos números complexos. Pode ter parte real e pode ter parte imaginária, pode ter as duas também. Por definição, a gente vai definir a transformada de Laplace como a integral que vai de menos infinito até infinito da função x de t vezes uma exponencial complexa elevado a menos st dt, onde s é um número complexo. Hein? Portanto, a variável s ela vai ter uma parte real mais uma parte imaginária. Se bem que no caso particular em que o sigma seja igual a zero, ou seja, que o número s não tenha parte real, a transformada de Laplace ela se converte na transformada de Fourier. Por isso que a gente pode tratar também de uma abordagem da transformada de Laplace como sendo um caso mais geral da transformada de Fourier. Né? Ou seja, a transformada de Fourier seria um caso particular da transformada de Laplace quando sigma é igual a zero. Esse fator, seja, quando você introduz o valor de sigma como sendo o diferente de zero, na verdade, você está adicionando um termo exponencial na sua função. Isso lembra alguma coisa que a gente já utilizou em aulas anteriores. Lembra quando a gente trabalhou com a transformada de Fourier generalizada? Quando a gente trabalhava com a transformada de Fourier generalizada, a gente multiplicava a função nossa por um fator de convergência, que era elevado a menos, elevado a sigma. Né? E nesse caso a gente fazia isso por quê? Porque a função com que a gente estava trabalhando, ela não era absolutamente integrável. Então, como ela não era absolutamente integrável, a gente precisava multiplicar ela por um fator de convergência, de forma tal que a função convergesse para um valor constante. E dessa forma a gente podia aplicar na fórmula Fourier, depois a gente calculava o limite, quando o sigma tendia a zero, e dessa forma a gente contornava o problema de calcular na fórmula de Fourier para funções que não eram absolutamente integráveis. Bom, no caso da transformada de Laplace, esse fator de convergência já está implícito na própria definição da transformada de Laplace. Hein? Então, por exemplo, a gente tem aqui a função g de sigma, aqui, que seria multiplicar a função de sigma, a função g, por uma exponencial por um fator de convergência, seria e elevado a menos sigma t. Se a gente calcula a transformada de Fourier dessa função, a gente vai chegar aonde? A transformada de Laplace. Ou seja, a transformada de Laplace equivale a você calcular a transformada Fourier generalizada de uma função que não é absolutamente integrável.
Para calcular a transformada Fourier inversa, a gente faria o processo inverso. Bem? Então, a gente sabia que, bom, a transformada Fourier inversa da função g de sigma seria basicamente essa aqui. Ok? Então, usando, bem, o S igual a sigma mais j ômega, fazendo a substituição pertinente aqui nessa expressão, seja, mudando aqui o diferencial que está aqui em ômega para um diferencial em S, e mudando os limites de integração aqui também, dividindo no final por elevado a menos sigma, até a gente chega nessa expressão aqui, que seria a expressão da transformada de Laplace inversa. Então, a gente acha que seria até o quê? O par, bem? Você teria aqui o par da transformada de Laplace. Transformada de Laplace direta, que seria dada por essa expressão aqui, e a transformada inversa de Laplace, que seria dada por essa expressão aqui. Então, a modo de resumo, a gente teria o seguinte. A gente tem a transformada de Laplace como a principal ferramenta de cálculo para você analisar funções. Bem? Você vai aplicar a transformada de Laplace para analisar todo tipo de funções. Bem? A gente vai depois sobre que condições. Bem? E a transformada de Laplace, ela vai aproximar funções através de quê? Através de exponenciais complexas. Agora, caso o sigma seja igual a zero, a gente vai cair aqui onde? Na transformada de Fourier. Na transformada de Fourier, a gente vai fazer uma aproximação de funções através de funções senoidais, complexas. E caso a função que a gente esteja analisando seja uma função periódica, essa função então vai ser aproximada através de funções senoidais, bem, complexas, só que com frequências discretas. Então, se a gente precisa analisar uma função periódica, basta utilizar a transformada, a série Fourier. Se a função não for periódica, a gente precisa utilizar a transformada Fourier. Se a função, agora, não for absolutamente integrável, a gente pode utilizar a transformada Fourier generalizada ou a gente pode diretamente para utilizar a transformada de Laplace. Esse aqui seria o caso mais particular, esse aqui seria o caso mais geral. De qualquer forma, a gente pode utilizar a transformada de Laplace para calcular, para fazer uma aproximação de funções periódicas também. Vamos ver um exemplo. A gente vai calcular ou seja, vamos ter uma representação no domínio da frequência, seria calcular a transformada de Fourier, da função G1 igual a elevado a alfa t vezes um degrau. Então, essa aqui seria a representação da função, é uma exponencial crescente. Bem? E nesse caso, a transformada de Fourier não existe para o sinal, mesmo na sua forma generalizada. Porém, vamos ver como a gente pode calcular a transformada de Laplace dessa função. A transformada de Laplace para o sinal anterior seria basicamente aplicando a definição da transformada de Laplace, seria basicamente isso aqui. Aplicar a definição seria integral de menos infinito a infinito da função, hein, vezes exponencial de menos s de s, um número complexo. Já que a função está multiplicada por um degrau, a função somente está definida para t maior que zero, portanto, a integral vai de zero até infinito. Será que esse integral aqui vai convergir? Sobre que condições esse integral vai convergir? Bom, se a gente analisa aqui a convergência desse integral, a gente precisa relembrar qual é a definição de funções absolutamente integráveis, né? Que é uma condição para que a integral converja. Então, seria o módulo de elevado a alfa menos sigma t, onde t vai ser positivo, vezes elevado a menos j ômega t. Então, o módulo de tudo isso aqui equivale ao produto dos módulos. Né? Então, o produto do módulo primeiro seria o módulo de elevado a alfa menos sigma t, vezes módulo de menos j ômega t. O módulo de elevado a menos j ômega t, isso equivale a 1. Você pode ver isso aqui em casa depois. Esse módulo aqui vai desaparecer. E ficaria somente o módulo de elevado a alfa menos sigma t. Se a gente observa aqui, essa função aqui exponencial aqui,
ela vai convergir se o exponente for um número menor que zero, né? Porque se o número é menor que zero, o exponencial vai ser decrescente. Então, o número vai ser menor que zero sempre que sigma seja maior que alfa. Então, a integral vai convergir para valores de sigma que sejam maiores que valores de alfa. Então, neste caso, vai existir a transformada de Laplace. O sea, a transformada de Laplace vai existir sempre que o alfa seja, o sigma seja maior que alfa. O sea, para valores de sigma que sejam maiores que alfa. Essa condição aqui, ela vai definir uma região de convergência. E essa região de convergência vai ser a região de convergência que vai conter aqueles valores, hein, aqueles valores para os quais vai existir a transformada de Laplace. No final, resolvendo a integral, a gente vai chegar a que a transformada de Laplace, a função vai ser A sobre S menos alfa. Do 11, o sigma vai ser igual a parte real de S, que tem que ser maior que alfa. Você vê que caso o S, que é o número completo, seja igual a alfa, a gente teria que S igual a alfa seria zero no denominador, e a função tenderia a infinito. Portanto, o valor de alfa é um polo da transformada Laplace dessa função. Ok? Então, a gente agora, quando a gente precisa definir a transformada de Laplace, além do valor da própria transformada, a gente tem que especificar qual vai ser a sua região de convergência. Por quê? Você vem aqui, nesse caso aqui. A gente teria aqui duas transformadas Laplace iguais. Um sobre S mais alfa, um sobre S mais alfa. Independência da sua região de convergência, quando a gente calcula a transformada Laplace inversa, se a gente vai do domínio S para o domínio do tempo, independência da função de convergência, a função vai ser diferente. Por exemplo, aqui para cima maior que alfa, sigma maior que menos alfa, a função do domínio do tempo seria essa aqui, e aqui com sigma menor que menos alfa seria essa aqui com 1 degrau menos t. Agora, o que acontece no caso é uma função x de t igual a elevado a menos t mais elevado a 2tu menos t. Nesse caso, bom, essa primeira função aqui tem que analisar a convergência das duas funções. A função aqui, ela tem convergência sempre que o exponente aqui desse exponencial faça com que a exponencial seja decrescente. Né? Então, aí nesse caso, seriam os valores de t maiores que menos 1. Okay? E no outro caso, seria aqui os valores de ds tais que sejam menores que 2. Né? Então, a solução dessa transformada Laplace aqui seria essa aqui, 1 sobre S mais 1 menos 1 sobre S menos 2. E a região de convergência dessa função estaria formada por quê? Pela união dos conjuntos, bem, da região de convergência do primeiro termo com o segundo termo. Então, nesse caso, seria aqueles valores para os quais S é maior que menos 1 e S for menor que 2. Deve também que, no caso anterior, se a região de convergência inclui o eixo imaginário, significa que ele vale a quando S for igual a J ômega, ou seja, quando sigma for igual a zero. Ou seja, se a região de convergência inclui o valor de S igual a J ômega com sigma igual a zero, significa que vai existir a transformada Fourier. Né? Ou seja, significa que essa região de convergência vai incluir a transformada Fourier. Ou seja, significa que essa função, além de ter uma transformada de Laplace, também vai a ter uma transformada Fourier. Ok? Então, forma generalizar a região de convergência significa que qualquer função que seja definida como zero, seja antes ou depois do intervalo do tempo finito t, e cuja variação com o tempo sobre o tempo que resta não é mais rápida do que uma função exponencial,
Nesse caso, vai a possuir sempre uma transformada Laplace. A região de convergência para essa transformada Laplace sempre vai existir e está determinada pelo seu comportamento funcional. Tenho vários exemplos aqui de região de convergência. Eu vou deixar para vocês estudarem em casa isso aqui, no primeiro, no segundo e no terceiro, ok? E bom, até aqui essa é a primeira parte desse primeiro vídeo sobre a transformada de Fourier.